Olá pessoal, vamos ao resumo semanal de Meu Caminho é Te Amar, de 17 a 21 de fevereiro. Isabela descobre que Memo é seu pai biológico. Macário apresenta Yolanda para todos da família Santos. Daniela acredita na inocência de Memo e eles ficam em paz. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Sebastian diz a Lupe e Gabi que vai contar algo que sabe que é importante para a família delas. João vai à mansão para tentar entender o motivo da viagem da irmã. Fausto e Daniela proíbem que João diga algo a Gabi ou a algum dos santos. João diz que o Memo é um bom homem, mas Daniela diz que existe coisas que ele não sabe. Fausto diz que aquele maldito caminhoneiro quis sequestrar sua filha. Sebastian conta a Gabi e Lupe o que ouviu de Fausto. As duas ficam tensas. Gabi diz que querem tirar a Belinha do seu tio Memo e irão levá-la para afastar ela deles. Amparo e Memo chegam ali. Memo pergunta o que aconteceu. João se nega a acreditar que Memo queira sequestrar sua sobrinha. Daniela diz que o Guilherme não é quem eles pensaram que era. Ela diz que não quer que ele esteja perto de sua filha e suplica que o irmão ajude-a para proteger a Isabela. Jerusa diz a Isabela que ama muito ela. Isabela diz que também a ama e as duas se abraçam. Sebastian conta a Memo que o Fausto e a Daniela irão tirar a Isabela do país. Memo pergunta de onde ele tirou isso. Sebastian revela que ouviu o Fausto falando isso para o Heron no escritório e que eles irão amanhã. Ele conta que o Fausto disse que voltaria em alguns dias, mas que a Daniela e sua filha não voltariam jamais. Memo fica furioso ao saber disso. Daniela diz a João que essa decisão é o melhor para sua filha e que tudo no Guilherme é uma grande mentira. João não concorda que Daniela afaste Isabela de seu verdadeiro pai, e isso é um erro. Memo diz a Amparo que do Fausto poderia esperar qualquer coisa, mas da Daniela não. Ele diz que é por isso que ela estava tão estranha. Amparo diz que talvez a Daniela nem saiba das intenções do marido dela. Memo diz que é isso mesmo, e o Fausto deve estar querendo levá-la à força. Ele diz que vai ligar agora mesmo para a Daniela. Úrsula chega ali, tem um ataque de ciúmes e pega o celular de Memo para impedir que ele fale com Daniela. Daniela confessa a João que se apaixonou pelo Memo. Memo exige que Úrsula devolva seu celular e que precisa falar com a Daniela. Amparo manda a Úrsula parar com aquela ceninha. Úrsula se nega, diz que ela é a esposa do Memo e é grosseira com Amparo. Ela revela a Memo que no dia do casamento chegou tarde na igreja porque a Amparo a humilhou e exige que ela conte isso ao Memo. João se surpreende ao saber que a irmã ama a Memo. Daniela diz que se apaixonou como uma estúpida por um homem que chegou em sua vida com a intenção de tirar sua filha e destruir sua família. Cínica, Úrsula chora e diz a Memo que a irmã dele a acusou de inventar sua gravidez só para segurá-la. Ela diz que a Amparo não deixou ela sair de casa até comprovar sua gravidez com um teste de farmácia. Amparo confessa a Memo que isso é verdade. Pede desculpas, mas diz que o César colocou ideias em sua cabeça. Ela diz que, além disso, a Karen, filha do Eugênio, fez ela acreditar que a Úrsula inventou sua gravidez só para amarrar ele. Úrsula diz a Amparo que jamais irá esquecer a humilhação que passou por causa dela. Memo diz a Úrsula que o que a Amparo fez não foi certo, mas precisa agora falar com a Daniela, porque o Fausto quer levar sua filha do país. Amparo diz que pode ligar para a Daniela e talvez ela diga algo para ela. Daniela conta ao irmão sobre a falsa história de Memo, que Fausto apresentou para ela. Amparo liga para a Daniela, inventa que o Zé Maria quer brincar com a Isabela e se poderiam combinar deles se verem amanhã. Daniela diz que amanhã não pode, pede desculpas e diz que está muito ocupada. Amparo diz a Memo que a Daniela só usou pretextos. E agora, o que farão? Memo quer ir à casa de Daniela, mas Úrsula o impede e diz que o que ele deve fazer é falar com o advogado do pai dele. Yolanda diz a Gleice que amanhã irá se apresentar no restaurante da Amparo. Gleice se surpreende. Eugênio diz a Amparo que precisa ser honesto com ela, que ela é uma mulher extraordinária e o fascina. Ele diz que ela é muito especial e não quer guardar o que sente por ela. Eugênio diz que eles merecem ser felizes. Amparo diz que precisa colocar sua cabeça no lugar e esclarecer suas ideias. Eugênio diz que a compreende,
que não quer pressioná-la e quer ser uma solução na vida dela ao invés de um problema. Já à noite, João diz a Sebastian que não quer falar com a Gabi até amanhã, porque quer esperar a Dani e a Isa viajarem. Sebastian diz ao amigo que acredita que cometeu uma indiscrição e acabou contando isso para a Lupe e a Gabi, para Amparo e para o Memo. A família Santos se reúne com o advogado de Humberto e ele aconselha que iniciem um pedido pela guarda de Isabela. Ele explica que é quase impossível de evitar que a menina saia do país, porque o casal Beltrán tem a tutela dela. Memo fica muito preocupado. Isabela diz a Daniela que a ama muito, mas que gostaria de saber como era sua outra mãezinha, como era sua pele, seu cabelo. Daniela diz à filha que ela com certeza parecia com ela, então era muito linda e querida. O clima entre os Santos fica tenso, já que todos estão apreensivos pela viagem de Isabela. Léo tenta falar com Jerusa, mas ela resiste para não atender o namorado. Ela está prestes a atender o celular, mas Fausto pega o celular dela a tempo. Fausto diz que advertiu ela para não falar com aqueles caminhoneiros e que agora vai devolver o celular dela só amanhã. João liga para Gabi e Memo fala com ele. Memo pergunta a João se o Fausto está ameaçando a Daniela para sair do país. João diz que é claro que o Fausto está a pressionando, mas que a Daniela quer ir para proteger sua sobrinha dele. Memo pergunta por quê e não entende nada. João diz que não pode falar mais nada, porém sua irmã está convencida do que fará. Memo questiona o horário que sai o voo, mas João diz que não irá trair sua irmã. Isabela e Zé Maria se falam por videochamada e ela conta que amanhã irá viajar. Ela diz ao amiguinho que já precisa dormir, porque amanhã, umas 6 da manhã, já precisa estar no aeroporto. Zé Maria conta para a mãe que conversou um pouquinho com a Belinha. Amparo pergunta do que eles falaram. Já na madrugada, Daniela, Fausto e Isabela já estão no aeroporto. Memo chega ali com Úrsula, Humberto, Amparo e Léo. Ele avista Isabela e chama por ela no aeroporto. Isabela o vê e Fausto pergunta o que infernos ele faz ali. Memo diz: "Vocês não podem levar a minha filha." Ele olha para Isa e diz: "Isabela, eu sou seu pai. Eu sou seu pai de verdade." Isabela fica surpresa, chora e diz: "Você é meu papai de verdade?" Memo diz: "Sim, filha." Daniela chora e Fausto se enche de ódio. Irritado, ele pede que Daniela e Isabela venham logo, mas Daniela pede que ele se acalme, que ele está gritando e assustando a Isabela. Isabela se emociona ao saber que Memo é seu pai biológico. Ele tenta abraçá-la, mas Fausto pega Isabela e diz que eles devem embarcar no avião. Fausto afasta Isabela, enquanto Memo suplica que Daniela não leve sua filha para longe. Fausto grita para Daniela vir logo. Memo grita pedindo que não levem ela. Isabela estende a mão para Memo, enquanto Fausto a leva para longe. Ele é consolado pelos Santos, enquanto Úrsula gosta que Isabela e Daniela estejam longe dele. Já na manhã, Memo segue mal e diz a Amparo que eles levaram sua filha. Ele diz que não sabe como a Daniela teve coragem para fazer isso, mesmo sabendo o quanto ele ama a Isabela. Amparo diz que achou a Daniela muito estranha, que ela é uma boa mãe e não entende por que ela quer afastar a Belinha deles. Memo garante que vai lutar por sua filha e que agora irão conhecer ele de verdade. Feliz, Úrsula diz a Macário que finalmente a lagartixa foi embora do país com seu marido e com sua fedelha. Ela diz que por fim tem um Memo só para ela e não precisa mais dividir seu amor com aquela filha dele. Úrsula diz que o Memo gritou no aeroporto que era pai da Belinha e a menina já sabe. Amparo diz a Memo que o que sente pelo Eugênio é mais forte que ela. Memo incentiva que a irmã fique com seu amor e que seus sobrinhos irão entendê-la, e ela merece ser feliz de verdade. Gleice rouba o tablet de Gabi, que João a presenteou. Um homem chega ao restaurante com um buquê de flores e avisa que é para Amparo. Amparo descobre que as flores foram enviadas por Macário e se surpreende. Léo diz à irmã que ela não pode aceitar aquilo e que ele quase os vendeu por ambição. Memo se lembra de momentos com Isabela e sofre pela partida da filha. Amparo pergunta a Macário o que ele pretende mandando flores para ela, sendo que já tem outra mulher. Úrsula aproveita o momento frágil de Memo para fingir dar seu apoio para ele. Mais uma vez, ela alucina vendo César e se desespera.
mas se segura na frente de Memo. Macário inventa para Amparo que na verdade não existe mulher nenhuma. Amparo diz a Macário que ele é um cínico, exige que ele saia dali e pede o divórcio. Macário começa a chorar, diz que inventou o assunto da outra mulher para causar ciúmes nela, mas que ela é a única mulher de sua vida. Nesse momento, Yolanda chega ao restaurante e fica atrás de Macário. Amparo diz a Macário: mas se essa mulher não existe, Macário, eu devo estar vendo um fantasma. Como você está, Yolanda? Yolanda diz: oi, Amparinho, quanto tempo? O tempo não passa para você. Amparo diz a Yolanda que aquelas flores são para ela e ressalta a Macário que vai iniciar os trâmites do divórcio. Pelo celular, Gabi diz a João que não entendeu nada da faculdade e, para piorar, roubaram o tablet que ele a deu. Os dois falam de Isabela e Memo. Gabi diz que quando sair da aula vai passar por ele e poderão ficar abraçados. Macário diz a Yolanda que por culpa dela, a Amparo lhe pediu o divórcio. Yolanda diz que fez isso porque já não está disposta a seguir nas sombras, como se fosse uma delinquente. Ela diz que já era hora de dar a cara e deixar arrebentar o que tinha que arrebentar. Amparo liga para Eugênio e diz que o motivo de sua ligação é o Memo. Ela pede que eles se encontrem para poder falar desse assunto. Eugênio diz que eles podem jantar juntos e passa por ela. Amparo anuncia para a família que pediu o divórcio para o Macário e também para deixar a casa da Úrsula. Ela recebe apoio dos familiares. Daniela e Isabela chegam ao restaurante e surpreendem a todos. Memo fica surpreso e alegre ao ver a filha ali. Úrsula diz a Macário que acha que ele tem razão e está acontecendo com ela o mesmo que aconteceu com sua mãe e está ficando louca. Ela diz que o maldito do César nem morto deixa ela em paz. Úrsula conta que às vezes o César aparece em sua frente, como um fantasma, e o pior é que ele está dizendo que vai tirar seu filho quando nascer. Macário diz que a mãe dela começou daquele jeito. Úrsula diz que não quer terminar em um manicômio e suplica que o tio a ajude. Memo diz a Daniela que então ela não levou a Isabela. Daniela diz que não sabe se está fazendo certo, mas a sua filha pediu para vê-lo e não poderia levar ela em meio àquela confusão. Ela diz que a Isabela está cheia de dúvidas e com o coração partido depois do que ele disse no aeroporto. Memo diz que estava desesperado. Ele se aproxima da filha e Humberto diz que eles também são a família dela. Amparo diz que eles a amam muito. Macário acredita que se Úrsula enlouquecer, será mais fácil vender o filho dela e por isso decide não ajudá-la. Úrsula diz a Macário: tio, você acha que eu vou fazer o mesmo que a minha mãe fez com o meu pai quando descobrir que ele traía ela? Acha que eu vou colocar fogo no Memo enquanto ele dorme? Macário diz: ainda bem que a minha mulher me expulsou, digo, para não estar perto de você para não acabar toscado. Me ouve, não fala das suas alucinações com mais ninguém. Ah, sobrinha, e quando o César aparecer, manda lembranças para ele da minha parte, viu? Isabela pergunta a Memo se de verdade ele é seu pai. Memo diz: sim, filha, eu sou o seu pai. Isabela diz: por que vocês mentiram para mim? Por que não me falaram antes? Fausto diz a Heron que no último segundo a estúpida da Daniela resolveu não viajar. Isabela diz a Memo que ele tinha dito que iria ajudá-la a encontrar seu pai e nunca disse que era ele. Ela também reclama com a mãe por não ter dito nada para ela. Memo diz a Isabela que foi ele, que ele nunca disse para ninguém que era pai dela. Ele diz que isso era algo muito difícil para todos e que ela pode fazer todas as perguntas que quiser. Isabela questiona por que ele entregou ela para a adoção. Fausto diz a Heron que eles estavam prestes a embarcar no avião, quando a bastarda começou a chorar porque o imbecil do caminhoneiro chegou gritando que a Isabela era sua filha. Ele diz que deveria ter se livrado do Memo quando teve a chance. Memo diz a Isabela que tem uma carta que a mãe dela deixou para ele antes de ir para o céu, e explica tudo. Isabela quer que Memo leia a carta para ela. Heron diz a Fausto que se a Daniela falar com o caminhoneiro da Olívia, ele vai negar tudo. Fausto diz que ele pode fazer e que eles têm as provas concretas para incriminá-lo. Heron diz a Fausto que se ele tiver provas da infidelidade da Daniela com o Memo, poderia tirar a guarda da menina dela, e assim ter a esposa em suas mãos. Memo diz a Isabela que a mãe dela se chamava Olívia, que era uma mulher muito carinhosa e alegre como ela. Ele diz que ela tinha o mesmo sorriso que ela. Memo conta para a filha como conheceu a mãe dela e como se apaixonaram.
Daniela acredita que tudo que Memo diz é mentira e não confia mais nele. Yolanda diz a Gleice que agora o pai dela irá morar na casa delas. Gleice fica furiosa e diz que agora o Macário só vai morar ali porque não tem para onde ir. Ela diz que o Macário está indo para lá obrigado, porque a Amparo expulsou ele. Yolanda vê Gleice com o tablet e pergunta de onde ela tirou isso. Gleice inventa que venderam para ela por um bom preço. Isabela pergunta a Memo por que sua mãe não quis cuidar dela. Memo diz que ela descobriu que tinha uma doença grave e que não teria forças para cuidar dela. Ele lê a carta de Olívia para a filha. Memo diz a Isabela que a mãe dela deixou ela com uma família que sempre iria amá-la e que agora que encontrou ela, também terá ele e toda a sua família. Isabela diz que também ama muito ele e o abraça com muito amor. Memo chora de emoção. Depois, Úrsula vê Daniela ali e pergunta se ela não deveria estar longe. Daniela diz que sim, mas as coisas mudaram quando o Guilherme confessou para Isabela que era o pai dela. Úrsula diz que isso foi conveniente para ela ter o pretexto perfeito para ficar arrodeando seu marido. Daniela diz que se pudesse tiraria ele de sua vida e de sua filha, mas não pode fazer isso porque a Isabela adora o Memo. Isabela aparece ali e Úrsula, cínica, diz que adorou ver ela e por agora saber a verdade. Isabela abraça Úrsula e ela leva a menina para comer no restaurante de Amparo. Isabela diz ao avô e aos tios que o Memo explicou tudo para ela e ela entendeu. Feliz, Léo diz a Isabela que é tio dela. A Amparo também é tia dela e o pai deles é o avô dela. Amparo diz à sobrinha que ela é uma Santos. Humberto segura a neta no colo e ela é carinhosa com eles, deixando a cara de percata com raiva. Zé Maria chega ali e fica feliz em ver Isabela. Ela conta que Memo é seu pai e os dois são primos. Ambos comemoram. Gabi e Lupe também estão felizes por Isabela já saber a verdade. Daniela diz a Memo que ele nem precisa se esforçar para fingir com ela, porque sabe que nada do que ele disse é verdade. Memo não reconhece o comportamento de Daniela. Daniela diz que torce para que sua filha jamais saiba a verdade sobre a mãe dela e garante que não permitirá que ele se aproxime de sua filha sem a permissão dela ou do Fausto. Ela jura que se ele tentar algo, vai se arrepender. Memo diz que foram eles quem quiseram levar sua filha para afastar dele, e quem mente ali é ela. Isabela passa um bom tempo com a família. Macário, para causar, decide contar diante de todos que a Amparo o expulsou dali, e sendo assim, irá embora para sempre. Ele faz toda uma cena para causar pressão psicológica nos filhos, e diz a Zé Maria que a mãe dele pediu o divórcio. Furiosa, Amparo diz a Macário que não vai permitir que ele se faça a vítima na frente de seus filhos, e ele sabe muito bem a razão pelo qual pediu o divórcio. Zé Maria chora e Amparo manda Macário sair logo, antes que fale os podres dele ali. Daniela diz a Memo que, para começo de conversa, nem ela e nem o Fausto estavam cometendo crime nenhum, porque eles têm a guarda da Isabela. Memo diz que nunca pensou que tivesse tanta maldade no coração dela, e que ela é igual ao marido dela. Daniela manda ele não se fazer o digno, porque já sabe quem ele é de verdade. Ela diz que ele é uma porcaria, um lixo. Furioso, Memo diz que o pai da Isabela é ele e vai fazer o impossível para que eles não voltem a tirar ela dele. Ele diz que contratou um advogado, vai lutar por sua filha e que ela é uma Santos. Daniela diz que fica feliz que ele está mostrando sua verdadeira face e jura que ele não vai conseguir tirar sua filha nunca. Amparo diz aos filhos que o Macário não deu a chance dela poder se explicar com calma para eles, mas que irá fazer isso agora. Zé Maria chora muito, diz que não quer que eles se divorciem. Amparo diz que isso foi uma decisão sua, e mesmo que ela e o pai dele não estejam juntos, sempre irão amá-lo. Já à noite, Eugênio vai buscar Amparo para jantarem juntos. Ele se impressiona ao vê-la tão bela. Lupe finalmente apoia que a mãe saia com Eugênio. Fausto reclama com Daniela por ter levado Isabela para falar com o caminhoneiro. Daniela diz que a Isabela ama o Memo. Fausto diz que ela é só uma menina e com o tempo iria se acostumar. Daniela diz que uma coisa são suas feridas e outra são os sentimentos de sua filha. Isabela agradece a sua mãe Olívia por ter pedido que seu pai fosse atrás dela. Ela pergunta a Fausto se pode chamar o Memo de papai. Fausto diz a Isabela: minha princesinha, se nesse seu coração tão bonito e amoroso que você tem,
Se tiver vontade de chamar o Guilherme de pai, eu não irei impedir. Isabela diz que teve uma ideia, e como tem 2 papais, irá chamar eles de Papai Fausto e Papai Memo. Fausto diz que para ele está perfeito. Isabela conta ao canalha o que o Memo explicou para ela. Maldito, Fausto faz Isabela ficar desconfiada se o que o Memo disse realmente é verdade. Ele diz à filha que sempre irá proteger ela de quem seja, até mesmo do Memo. Isabela pergunta por que ele está falando isso. Fausto diz que a mãe dela não quer que ela saiba de muita coisa, mas que ele acredita que as crianças merecem saber a verdade. Isabela pergunta do que se trata, mas Fausto diz que não pode falar nada para ela se a Daniela não estiver presente. Isabela diz que quer saber, e Fausto diz que vai falar com a mãe dela no escritório e vai tentar convencê-la para que falem toda a verdade para ela. Ele faz um jogo para que a menina vá escutar o que ele e Daniela irão conversar no escritório. Amparo e Eugênio jantam juntos e ela conta que pediu o divórcio para o Macário. Eugênio não consegue esconder sua felicidade. Yolanda diz a Macário que a bruxa já não gosta mais dele e nem se importou por ele estar com ela. Ela estimula que o amante procure um bom advogado para lutar pelos terrenos da Amparo. Macário comenta com Yolanda que Fausto Beltrán está interessado pelos terrenos e ofereceu muito dinheiro. Fausto e Daniela vão conversar no escritório e ele deixa a porta um pouco aberta para que Isabela ouça a conversa deles. Isabela começa a ouvir a conversa justo no momento que Daniela diz a Fausto que o Guilherme ameaçou ela em tirar a guarda da filha deles e que já contratou um advogado. Isabela fica chocada com o que ouve. Amparo diz a Eugênio que aquela noite foi incrível e ele diz que ela merece. Eugênio diz que eles podem tomar um café em sua casa, mas Amparo diz que prefere não e não quer ir tão rápido. Eugênio é compreensível com ela e é melhor brindarem por aquela noite. Fausto diz a Daniela que o Guilherme não vai tirar a filha deles. Daniela diz que o Guilherme falou horrível com ela e que se ele tirar a filha deles, irá morrer. Fausto, hipócrita, diz que sabia que ela só queria acalmar a Isabela, mas ela não deveria ter levado ela para falar com ele. Daniela diz que se enojou quando ouviu todas as mentiras que o Memo falava para sua filha. Ela diz que a Isabela não pode saber que a mãe dela esteve na cadeia. Isabela fica perplexa. Memo diz a Úrsula que teve que dizer para Daniela que contratou o advogado. Úrsula diz que ele não deveria ter falado nada e deixou ela em alerta, mas que deve seguir firme em sua ideia de ficar com ela. Memo diz que sabe e vai lutar para que a Isabela cresça a seu lado. Úrsula diz que isso é uma guerra e se ele não lutar, a Daniela e o marido dela irão levar a Belinha para longe. Fausto diz a Daniela que seria terrível para a filha deles saber que a mãe dela foi uma criminosa. Daniela diz que a companheira de cela da Olivia disse que ela jurava que era inocente e pensa que o Guilherme preparou uma armadilha para ela. Ela diz que ele abandonou a Olivia na cadeia com câncer e fez ela acreditar que sua filha morreu no parto. Daniela diz que o Guilherme matou a Olivia de dor e tristeza. Isabela aparece ali e pergunta se a mamãe Olivia esteve na cadeia e se tudo que o Memo disse foi mentira. Ela começa a chorar e Daniela a abraça. Léo grava um clipe musical com Jerusa. Abalada, Isabela diz aos pais que o Memo é um mentiroso e que por culpa dele sua mãe Olivia morreu. Daniela pede que a filha fique tranquila. Isabela tem uma crise, diz que nunca irá perdoar o Memo e sai correndo do escritório. Daniela vai atrás dela e Fausto comemora pelo plano ter saído como ele queria. Daniela consola a filha e dá palavras de conforto para ela, mas Isabela não quer mais saber nada de Memo. Lupe liga para Macário enquanto ele está no rala e rola com Yolanda. Macário atende a filha e Lupe diz que está preocupada por ele e quer saber como ele está. Cínico, Macário diz que está se acostumando à solidão e está em um quartinho. Lupe fica com pena do pai, enquanto Yolanda fica ali provocando o tigre. Eugênio leva Amparo de volta para casa e os dois terminam se beijando. Eles se despedem e Eugênio admira Amparo entrando em casa. Fausto pergunta a Daniela como sua princesa está. Daniela diz que ela está despedaçada e daria sua vida para que ela não descobrisse tudo aquilo. Canalha maldito, Fausto, porco imundo, diz que a verdade dói, mas é melhor do que a mentira. Ele garante a Daniela que não permitirá que o Guilherme tire a filha deles e que seus advogados são os melhores. No dia seguinte, é o dia do campeonato de João Paulo.
Todos estão presentes. Memo fica olhando para Isabela, que o ignora. Gleice fica admirando João. João vai muito bem em seu mergulho e o treinador parabeniza. Ele recebe a nota 10 dos jurados. Todos comemoram por ele. João ganha a medalha de ouro. Gabi o beija, deixando Gleice com inveja. Memo se aproxima de Isabela e a chama de filha e pergunta se ela pode lhe abraçar. Isabela grita mandando ele sair dali e diz que ele não é seu pai e não o ama. Ela diz que jamais irá amá-lo e Fausto a pega no colo, muito satisfeito. Humberto assiste o clipe de Léo e sente orgulho dele. Quando Léo chega no quarto do pai, ele desliga o clipe. Léo pega o celular de Humberto e vê que ele estava vendo seu clipe e fica muito contente. Humberto finalmente decide apoiar a carreira de Léo como cantor. Memo diz a Isabela que não entende por que ela está falando assim e que ele a ama muito. Isabela diz que ele é um mentiroso e sabe que ele quer separá-la de seus pais. Ela diz que não quer morar com ele e sim ficar com seus pais. Isabela diz que o papai Fausto é seu único pai. Fausto diz que não vai expor sua filha a isso e se retira com ela. Uma produtora musical quer conhecer Léo. Memo pergunta a Daniela se ela está feliz. Daniela diz que não queria que a Isabela soubesse. Memo a acusa de ter envenenado a Isabela contra ele. Ele diz que a Úrsula sempre teve razão, que ele nunca a conheceu de verdade e não poderia confiar nela. Daniela diz que é ela quem não poderia ter confiado nele. Memo diz que jamais irá perdoá-la por isso. Daniela diz que não vai permitir que ele destrua a sua vida e da Isabela como ele fez com a Olívia. Memo pergunta o que ela está falando. Daniela manda ele desaparecer da vida deles e nunca mais se aproximar dela e da Isabela. Eita, pessoal, agora uma coisa que tenho que falar é que a Karen está fazendo uma baita falta. Ela, numa dessas, já tinha feito a Daniela e o Memo terem feito as pazes e tinha deixado esse nojento do Fausto no chinelo. Memo diz a Úrsula que está se sentindo culpado e pensa em cancelar o pedido da guarda da Isabela. Úrsula diz que é isso que o Fausto e a Daniela querem, que ele se dê por vencido. Ela estimula que o marido siga com a luta judicial pela guarda da menina. Isabela quer manter contato com os tios, os primos e o avô. Daniela diz que é claro que ela poderá vê-los e que eles são da família dela. Isabela quer que o primo Zé Maria estude em sua escola e Daniela diz que irá conversar com a Amparo. No restaurante, todos comemoram a vitória de João. Macário chega ali com Yolanda e deixa todos surpresos. Ele diz a todos: "Eu aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês a minha amiga, a Yolanda ou a Iolis ou a Preta, como vocês quiserem chamar." Lupe pergunta por que o pai trouxe aquela mulher. Macário diz que a mãe dela pediu o divórcio e agora não vai ficar abandonado por aí. Lupe vai para o quarto abalada. Sebastian consola Lupe pelo momento que ela está passando. Gleice pede a João que não diga a ninguém que a mulher que está com seu Macário é sua mãe e que morre de vergonha por isso. João não quer esconder nada de Gabi, mas Gleice o manipula para que faça sua vontade. Ela o agradece e lhe dá um beijo no rosto, o que deixa João confuso pelos reais sentimentos da Biscate. Yolanda se aproxima de Amparo e diz: "Nossa, o tigre é um baita homem apaixonado. Não sei como você pôde deixá-lo." Amparo diz: "Eu sou assim, Yolanda. Quando algo ou alguém me machuca, eu só tiro da minha vida e ponto. Deixa o tempo passar para você ver. A porcaria que eu jogo, eu não pego de volta. Pode pegar para você. Se um pano velho sujo te serve, siga em frente." E Yolanda fica sem graça. Sebastian interrompe o beijo com Lupe e diz que é melhor assim não. Lupe diz que não está o entendendo. Sebastian diz que não quer que a primeira vez dela seja daquele jeito, com ela triste e confusa com o que está acontecendo com os pais dela. Ele diz que o dia que ficarem juntos, quer que seja porque ela também deseja, e não levada pelas emoções. Memo diz a Úrsula que não tem ânimo para celebrações e que quer ficar sozinha. Úrsula se chateia. Todos começam a dançar no restaurante. Gleice reclama com Yolanda por ter ido ao restaurante e diz que se chegarem a descobrir que ela é sua mãe, irão odiá-la. Yolanda diz que isso dá no mesmo, porque ela também as odeia e só quer infernizar a vida delas. Gleice diz que sim, mas se demitirem ela, não poderá se vingar das meias irmãs. Humberto acompanha Léo na visita com a produtora musical. Léo vê Mônica Sanches cantando e fica encantado, já que ela é uma cantora famosa.
Memo se atormenta lembrando quando Isabela disse que só queria ficar com Daniela e Fausto. Max, dono da produtora, se interessa em fechar negócio com Léo. Eugênio diz a Amparo que irá viajar para a Europa, pois percebeu sua filha Karen desanimada e quer acompanhá-la. Memo vai à mansão. Fausto diz a Memo que a sua filha já disse que não quer falar com ele e manda ele ir embora. Isabela aparece ali e diz: "Tudo bem, papai Fausto, eu vou falar com ele." Léo anuncia para a família que o dono da produtora quer torná-lo um cantor famoso. Todos comemoram. Jerusa pede que o namorado nunca mude, que seja sempre simples e unidos à sua família. Léo diz que isso ele promete para todos, principalmente para ela, que está muito apaixonada. Ele promete à namorada que em 1 ano ela se casa com o cantor mais famoso do país. Fausto manda Daniela levar a Isabela para o quarto. Memo diz que tem muita pouca coisa para falar com sua filha e não sairá dali sem falar com ela. Isabela diz a Memo que vai falar com ele, mas ele deve prometer que não voltará a incomodá-los mais. Memo diz à filha que não quer fazer mal para ela. Isabela diz que não acredita nele e que ele quer tirá-la de seus pais. Memo diz que é eles que querem separá-la dele e que tentaram levar ela para longe. Isabela diz que é porque ele é malvado e mentiroso. Úrsula confessa a Macário que está morrendo de ciúmes e odeia não saber onde está o Memo. Macário assegura à sobrinha que vai sair muito caro para Amparo se divorciar dele. Memo se ajoelha diante de Isabela. Diz que sabe que a primeira vez que foi ali na casa deles, cometeu o erro de não dizer a verdade. Ele diz que é um homem que não estava pronto para ser pai de uma menina tão doce e maravilhosa como ela, e teve que aprender no caminho. Memo diz que sabe muito bem qual é seu destino, e é o amor dela e seu perdão. Daniela fica emocionada. Memo chora e Isabela também fica emotiva. Zé Maria diz a Macário que não quer que ele e sua mãe se divorciem. Macário diz que ele também não quer e espera que a mãe dele recapacite. O cão chupando manga diz: "Sabe esse seu estirado, o Eugênio? Ele não é só amigo da sua mãe, ele é o culpado por mim e sua mãe não ter conseguido se resolver." Zé Maria diz que gosta do seu Eugênio e ele sempre faz sua mãe dar risada. Macário diz que agora ele terá que vigiar o Eugênio e a Amparo, porque se ele continuar rodeando a mãe dele, ela correrá um grave perigo. Memo diz a Isabela que amanhã mesmo irá falar com seu advogado para que não faça nada e dá sua palavra para ela. Ele diz que sabe o quanto ela ama os pais adotivos dela, que não irá separá-la deles e porque a ama, e quem ama não machuca. Memo diz que espera que ela possa perdoá-lo e não fará nada para tê-la à força, e irá esperar que ela queira estar a seu lado. Isabela fica emocionada e Memo diz: "O único que eu desejo, minha filha, é que você seja muito, muito feliz. Eu já vou, não vou voltar a ir atrás de você até que você queira. Mas eu não quero que você duvide nunca que eu te amo com todo o meu coração." Ele vai embora e Isabela e Daniela se abraçam. Passa-se meses. Fausto diz a Daniela que o tempo passou rápido demais e que gostaria de ter saído de viagem com elas. Daniela diz que está tudo bem e que sem o Eugênio e a Karen as responsabilidades da construtora ficaria para ele mesmo. Ela diz ao marido que falou com a Ana Maria, a psicóloga, e ela quer falar com eles e com o Guilherme. Zé Maria diz à família que está muito animado, porque irá estudar na mesma escola que sua prima Belinha. Amparo pergunta a Gabi como está a faculdade. Gabi diz que está bem e Amparo expressa seu orgulho pela filha. Fausto fica muito irritado e tenta insinuar que é a Daniela que quer ver o Memo. Daniela diz que o Memo é pai da Isabela e está afetando ela estar afastada dele. Fausto diz que é melhor ela se acostumar e o melhor para todos é pensar que aquele caminhoneiro está morto. Daniela pergunta até quando o egoísmo dele estará por cima de tudo e que isso se trata da filha deles. Úrsula sente seu bebê se mexendo e Memo fica emocionado ao sentir. Ele diz que falta pouco para conhecer seu filho e carregá-lo nos braços. Úrsula agradece Memo e diz que nesses últimos meses sentiu ele mais perto dela e de seu bebê. Memo diz que é ele quem deve agradecê-la pelo amor e paciência dela. Quando Úrsula fica sozinha, ela alucina com César. Úrsula se desespera e manda César desaparecer, mas na alucinação ele diz que sempre estará com ela. Macário continua em contato com as pessoas da fronteira para poder vender o filho de Úrsula.
Ele diz que pouco se importa com o que vai acontecer com o moleque, mas que quer receber sua grana. Sebastian e Lupe comemoram seu aniversário de namoro. Ele diz à namorada que pensou em fazer uma festa e convidar alguns amigos também. João diz a Gabi que ela não pode seguir mentindo para a família dela. Gabi diz que não sabe como falar isso sem decepcionar sua mãe e que reconhece que se precipitou ao entrar na faculdade. João diz que ela não pode ficar ali se escondendo todos os dias no ginásio. Ele diz que está orgulhoso por ela ter tentado, mas que deve confessar a verdade para sua família. Memo vai levar Zé Maria na escola e acaba se encontrando com Fausto e Isabela. Humberto se zanga por Léo não estar mais fazendo frete das mercadorias por sua carreira como cantor. Léo enfrenta o pai, mas Humberto diz que com a carreira dele não serve nem para colocar um pão na mesa. Léo diz: "Sabe, pai, a partir de agora eu renuncio ser caminhoneiro." Zé Maria e Isabela se abraçam felizes. Zé pergunta se ela não vai falar com o pai dela. Isabela diz: "O meu único pai é o Fausto." Fausto faz questão de paparicar Isabela na frente de Memo. Memo fala com a filha e pede que ela fique com o primo dela na escola. Isabela diz que é claro que irá ajudá-lo e que, além de seu primo, é seu melhor amigo. Léo diz a Humberto que vai colocar todas as suas forças e energias para ter sucesso como cantor. Humberto não apoia o sonho do filho, o que deixa ele triste. Léo jura ao pai que um dia ele verá ele como um grande cantor, e nesse dia ele vai saber que valeu a pena ter lutado tanto. Jerusa diz a Daniela que o Memo não merece o tratamento que ela está dando, e que, além disso, a sua menina Isabela sente muita falta do pai. Fausto diz a Memo que ele só colocou o sobrinho dele naquela escola para ficar perto da Isabela. Memo diz que não tem por que dar explicações para ele. Ele diz que se seu sobrinho está ali é porque ganhou uma bolsa e é muito inteligente. Fausto ri e diz que isso não vai durar muito, porque o sobrinho dele será piada para os outros meninos. Memo diz que o Zé Maria não está sozinho, que tem sua filha que irá apoiá-lo. Ele diz que, apesar de tudo, eles são uma família. Amparo e Macário brigam na justiça pelo terreno do restaurante. Macário quer 50% do terreno, mas Amparo diz que esses terrenos lhe pertencem antes de se casar com ele. Macário diz que se ela tem tanta vontade de se divorciar, então é só assinar os documentos e ceder metade dos terrenos. Amparo se nega e Macário tenta provocá-la, dizendo que, quem sabe, o Eugênio não volta da Europa com um mulherão muito melhor que ela. Amparo diz a Macário que jamais ele terá os seus terrenos. Animada, Isabela mostra para Sofia seu primo Zé Maria. Eles se dão bem. Jerusa aconselha que Daniela permita escutar Memo e que ele dê sua versão dos fatos. Ela diz que todos têm o direito de defesa e que ele pode explicar o que realmente aconteceu com a Olivia. Daniela fica pensativa. Uma mulher misteriosa lê no jornal que estão precisando de motorista para fazer o frete das mercadorias. Essa mulher fica animada ao ver o nome de Humberto no anúncio do jornal. Amparo diz a Humberto que agora, pela lei, é obrigada a dar metade dos terrenos para o infeliz do Macário. Humberto se zanga, diz que aquele terreno é dela e que foi ele e Martina quem deram para ela. Amparo diz que, por eles estarem casados por bens compartilhados, terá que dar metade para ele. Humberto diz que o Macário é um maldito. Amparo apoia Léo em sua carreira de cantor. Gleice continua roubando o restaurante. Memo diz a Humberto que seu coração pulsou de alegria quando viu a Isabela fora da escola, mas ela não quis falar com ele. Ele diz que dói a rejeição dela. Humberto diz que a Belinha ainda é pequena e devem esperar que um dia ela entenda a situação. Memo se enfurece ao saber que o Macário quer metade dos terrenos. Ele diz ao pai que vai falar com o Macário e vai fazer ele entrar em razão. Fausto foi quem contratou o advogado para Macário brigar na justiça com Amparo pelos terrenos. Ele diz que ficou sabendo que o filho dele entrou para o colégio da Isabela, mas que não quer isso, e manda Macário fazer algo para tirá-lo de lá. Daniela liga para Memo e marca para se ver com ele. Heron diz a Fausto que se eles conseguissem provas que o caminhoneiro e a mulher dele se entendem, tem certeza que a Daniela faria o que fosse para ele não tirar a Isabela dela. Fausto manda Heron começar a seguir Daniela e avisá-lo sobre tudo. Fausto jura a Heron que se a Daniela estiver lhe traindo, vai matar ela. Macário manda Yolanda arrumar suas coisas, porque vai voltar para os terrenos.
Ele diz que isso foi recomendação do advogado, e se quer brigar por aquelas terras, deve estar lá. Daniela diz a Jerusa que decidiu seguir o conselho dela, e irá falar com o Memo. Jerusa fica feliz e diz que espera que eles consigam se resolver. Euron começa a seguir Daniela. No entanto, o sinal do trânsito fica vermelho e Euron acaba perdendo Daniela de vista. A mulher que estava vendo o anúncio se chama Lola e ela e Humberto se reencontram. Os dois se abraçam. Amparo diz a Macário que não irá permitir que ele volte a morar ali e que nem o aluguel ele paga. Macário diz que por instruções de seu advogado irá viver ali até que resolvam o divórcio. Amparo diz que ele é um maldito e tenta dar um tapa nele. Macário assegura e debocha dela. Ele diz que se ela quer tanto se desfazer dele, é melhor assinar os papéis e tudo acaba. Amparo diz que isso jamais, e Macário diz que então não sai dali até ter os papéis assinados. Daniela e Memo se encontram e ela agradece por ele ter ido. Daniela diz que quer falar com ele sobre a Olivia. Ela confronta como ele foi capaz de abandoná-la depois de fazer ela acreditar que sua filha havia morrido quando nasceu. Lola diz a Humberto que viu o anúncio e por isso decidiu ir até ali. Ela diz que sua vida é as estradas e de quebra quis passar para cumprimentar um velho amigo. Humberto diz que faz muitos anos que eles não se viam e ela não sabe o prazer que é voltar a vê-lo. Ele diz que deve agradecê-la porque foi ela quem apresentou a Martina, a mulher que foi imensamente feliz. Lola diz que quando via ele e a Martina, percebeu que eles eram um para o outro. Daniela acusa Memo de ser culpado pela prisão de Olivia. Memo diz a Daniela que tudo aquilo é novidade para ele, que deixou a Olivia e a Isabela e não soube nada dela até que chegou sua carta, e não fazia ideia que ela esteve na prisão. Daniela diz que é melhor ele admitir que aquela carta é tão falsa quanto ele. Ela diz que foi ele quem escreveu aquela carta e fez tudo isso para poder enganar a todos. Daniela diz que ele foi um miserável e destruiu a vida da Olivia. Memo pergunta que tipo de monstro ela pensa que ele é, e pensou que ela o conhecia. Daniela diz que esse é o problema, que também pensou que conhecia ele. Ela diz que está com muito medo, e por isso que tentou levar sua filha, para protegê-la dele. Humberto diz a Lola que depois do casamento dele, ela subiu em seu caminhão e nunca mais teve notícias dela. Lola diz que as estradas foi sua vida durante todos esses anos, mas nunca se casou. Ela diz que fica surpresa que durante todo esse tempo ele não tenha buscado uma mulher que pudesse o amar, depois da morte de Martina. Humberto diz que na realidade segue fiel às lembranças de Martina e também a amando com toda a sua alma. Memo diz a Daniela que não tem nenhum só dia que não sente saudades de sua filha e não pode dormir nas noites sem saber o que aconteceu com ela. Daniela diz que eles já sabem quem ele é na realidade. Memo acusa Daniela e Fausto de terem envenenado sua filha contra ele. Daniela diz que só falaram a verdade para ela, mas Memo diz que tudo aquilo é uma grande mentira. Fausto se zanga por Euron ter perdido Daniela de vista. Memo jura para Daniela, pela memória de sua mãe, que não fazia ideia que a Olivia esteve na prisão. Daniela chora e Memo diz que não consegue entender esse olhar de ódio dela. Ele diz que ela precisa acreditar nele. Os colegas de Zé Maria o olham com indiferença e o humilham. Daniela diz a Memo que esteve no presídio e falou com uma colega de cela da Olivia, que lhe explicou tudo. Ela diz que ele não imagina a dor e o nojo que sentiu ao saber do que ele foi capaz. Memo não consegue entender nada, e Daniela conta sobre o que Zulema lhe disse. Memo diz a Daniela que se tudo o que ela está dizendo é verdade, então foi outro homem que fez isso, porque ele não foi. Ele diz que toda a sua família pode dizer o quanto ele amou a Olivia e o quanto doeu quando ela o desprezou. Memo pede que Daniela olhe em seus olhos e diz: "Você me conhece, Daniela. Você acredita que eu sou esse desgraçado capaz de abandonar uma mulher grávida e doente? De verdade você acredita? Eu renunciei o nosso amor porque a Úrsula estava grávida. Apesar de te amar com toda a minha alma, sim, eu cometi muitos erros nessa vida, mas não sou o que você acha. Não sou esse monstro capaz de abandonar uma mulher e a sua filha. Não sou capaz disso, Daniela." Isabela e Zé Maria enfrentam os meninos que fazem bullying com eles. Daniela diz a Memo que o Fausto mandou investigá-lo e não encontrou nada contra ele, mas quando investigou o passado da Olivia, foi quando souberam de sua tragédia. Memo diz que o que lhe machuca é por eles terem feito a Isabela acreditar o pior dele.
Daniela diz que evitou que a Isabela soubesse disso, mas acidentalmente ela ouviu ela e o Fausto conversando no escritório. Memo diz que a Isabela precisa saber que ele jamais fez mal para sua mãe biológica. Daniela finalmente acredita em Memo e diz que assim será. Memo quer conversar com Zulema e diz a Daniela que não vai estar em paz até saber o que aconteceu com a Olívia. Daniela está de acordo, diz que seu coração diz que ele está falando a verdade e que eles podem ir ao presídio agora. Memo diz que agora não pode, que tem que buscar um frete na cidade vizinha, mas ela poderia ir com ele. Ele diz que eles têm muito o que conversarem e pelo bem da filha deles, seria bom que recuperassem a amizade que tinham. Daniela aceita e Memo diz que seu pai irá buscar o Zé Maria na escola e já poderia pegar a Isabela para passar a tarde com eles. Daniela acha a ideia genial e diz que avisará na escola da filha. Léo e Jerusa planejam os preparativos para o casamento. Jerusa apoia a carreira do namorado, mesmo ele estando com pouco tempo para eles. Sebastian começa a planejar tudo para a festa que dará em sua casa naquela noite. Lupe acredita que Sebastian está exagerando, para comemorar o aniversário de namoro deles. Sebastian diz que aquela noite será especial. João convida Gleice para ir à festa de Sebastian. Gleice fica animada e agradece João. Gabi não entende pelo namorado ter chamado Gleice, e João justifica que ela é muito simpática e também não tem amigos. Humberto busca os netos na escola e eles conhecem Lola. As crianças gostam da senhora. Eles levam as crianças no caminhão de Lola. Daniela e Memo vão juntos para a cidade vizinha. Mônica diz a Léo que o Max vê muito futuro nele. Ela oferece sua ajuda para fazer ele ser famoso mais rápido e que poderiam fazer uma sociedade. Léo fica deslumbrado pela proposta da loira. Mônica o convida para jantar com ela para conversarem. Léo diz que seria uma honra, mas naquela noite já tem um jantar com sua namorada. Mônica pergunta se para ele é mais importante sua namorada ou sua carreira, e que aquela oportunidade não aparece 2 vezes. Léo diz que está tudo bem, e que então eles se veem à noite. Memo e Daniela vão juntos almoçar em um restaurante de estrada. Daniela comenta com Memo que vem observando a Isabela, e ela tem muito em comum com os Santos. Memo acha isso muito bom e fica alegre. Daniela confessa a Memo que sentiu muita falta da companhia dele e se arrepende por não ter esclarecido as coisas antes. Memo diz que não pode acreditar em tudo que ela disse sobre a Olívia e não imagina quem pode ser o homem que fez tanto mal para ela. Nesse momento, Fausto liga para Daniela, mas ela rejeita a ligação. Fausto confronta Jerusa onde está Daniela. Ele diz: "Me fala logo, me fala se minha esposa foi ver esse maldito caminhoneiro. Eu quero a verdade, Jerusa. Senão você vai embora dessa casa." Jerusa fica apavorada.